hoje, né? Os campeonatos estaduais aí estão trazendo algumas gratas surpresas, né? Ferroviária, por exemplo, no Campeonato Paulista. O Boa Vista no Campeonato Carioca está entre os 4 melhores, se você somar a pontuação geral de todo mundo. Você tem o Uberlândia na ponta lá do Campeonato Mineiro. Você tem o São José invicto e na ponta do campeonato lá no Rio Grande do Sul também. Enfim, algumas gratas surpresas. E ontem o nosso Fã de Esportes, de novo, né? A reunião lá no Mundo ESPN no Facebook falou, poxa, por que vocês não falam aí dessa situação desses clubes menores lá na frente, questão administrativa, planejamento, por que dá certo para uns, por que para os grandes está mais difícil, enfim. O assunto é legal, é bacana da gente discutir e a gente vai trazer aqui, a partir de agora, nosso convidado, João Paulo Medina, que ele é da Universidade do Futebol, responsável pela gestão, né? Aí, coordenação de gestão do Uberlândia, uma dessas equipes que está surpreendendo. Se a gente mostrar a tabela de classificação do Campeonato Mineiro, está lá na frente do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, do América, está lá com 12 pontos, a campanha é muito boa. E é um prazer recebê-lo aqui, Medina. Muito legal ter você aqui no Bate-Bola. Bom dia. Obrigado por ter vindo. O prazer é meu, né? Sou ouvinte de vocês, né? Acompanho sempre que posso os programas e é um prazer estar aqui ao vivo, né? Com essas feras todas aqui que eu respeito muito aí quando falam sobre o tema que é a paixão comum de todos nós, né? Que é o futebol, em especial na atenção que a gente tem com o futebol brasileiro, né? Que no meu modo de entender está na UTI, que a gente precisa, somos nós, profissionais, é que temos que, né, encontrar caminhos para sair dessa situação. Professor, você falou de paixão, né? Falou que o futebol está na UTI. Ele está na UTI porque muitas vezes é administrado assim, simplesmente, com a paixão e não com o lado profissional, o lado racional? Eu acho que é um pouco isso, né? Eu entendo que o futebol ele tem assim 3 dimensões que não pode ser desprezada por nenhum profissional que trabalha seriamente no futebol, né? A primeira é a técnica, né? Que é ali a atenção específica sobre a qualidade do jogo, como as equipes se comportam, como que a gente forma os atletas, enfim, essa é uma dimensão muito visível, né? Dentro desse contexto geral. O segundo é o administrativo, né, que é a gestão, como é que você valoriza esse trabalho, né, como você qualifica esse trabalho. Precisa realmente governança, gestão, profissionalismo. E a outra é política, né, que eu acho que o brasileiro tem um pouco assim, ojeriza de falar em política, né, porque ele tem uma visão um pouco assim, traumática, né, dessa questão política e às vezes a gente se nega a enxergar essa dimensão. Eu acho que aí está um problema até para que a gente possa avançar. Não adianta você ter, eu vejo muito assim, profissionais, isso tem acontecido felizmente muito nos últimos anos, né? Profissionais que perceberam que a gente teria que correr atrás do tempo, se capacitar, estudar, embora não haja exigência, né, no nosso modelo de capacitação, uma coisa que já há 20 anos, no mínimo, né, isso é prioridade em países da Europa e não só, né, do primeiro mundo do futebol, mas também na Ásia, nos Estados Unidos. E então a gente vê essas pessoas que têm uma grande competência técnica, mas são ingênuos na questão política, por exemplo, né? O que muda as coisas é a política. Se a gente não tiver uma visão crítica sobre como as coisas estão sendo feitas e fazer contrapontos para que a gente tenha uma boa política, falando de futebol especificamente, né? Essa reflexão não serve só para o futebol, mas serve para a vida mesmo, né? A gente não vai avançar muito, sabe? Então, esse é um pouco o meu pensamento. Acho que é entender melhor esse cenário, né? Muitas vezes também a gente fala, não precisa fazer diagnóstico do futebol, porque todo mundo já sabe quais são os problemas. Discordo. Eu discordo totalmente. Nós não sabemos ainda qual é a nossa doença, nos detalhes, para que a gente possa ter um planejamento, um plano de ação de curto, médio e longo prazo para a gente mudar esse cenário. É um pouco assim, a ideia que eu faço em relação ao que você me perguntou. Professor, falando especificamente sobre Uberlândia, o que tem feito o Uberlândia que a maioria dos clubes do Brasil não fazem?
Olha, o que me estimulou a aceitar esse desafio, eu confesso, um desafio de alto risco, porque a gente sabe um pouco qual é a dificuldade do clube de futebol brasileiro. Um clube como o Uberlândia, ele não sai assim desse perfil. É um clube que, numa cidade pujante, uma cidade que tem lá cerca de 700 mil habitantes, uma cidade que tem recursos, uma cidade, uma região rica, um público, uma população que gosta de futebol. Veja, os últimos 2 jogos, teve cerca de 10 mil pessoas no estádio, o último inclusive estava chovendo, É o segundo em público, final de mês, então tem essa coisa que é difícil, que a gente não vê às vezes até, eu sempre uso um exemplo, teve aí um Santos e Cruzeiro aqui há alguns anos, acho que 2012, tinha menos que 4 mil pessoas, é um negócio assim assustador, E isso melhora aqui, melhora ali, às vezes melhora um pouquinho, aí se faz uma propaganda, Mas a gente perde em público para a segunda divisão da Alemanha, segunda divisão da Inglaterra, perdemos para os Estados Unidos, quer dizer, uma vergonha total, quer dizer, não podemos comemorar que a gente saia aí de 14 para 18 mil, um país que tem o futebol como parte integrante da sua cultura, o potencial inegável que nós temos, Então, a gente às vezes não quer enxergar a realidade, Eu costumo dizer, vocês torceu contra o Brasil na Copa do Mundo? De jeito nenhum. Mas eu considero, o 7-1, eu digo, foi bendito 7-1. Bendito 7-1. Mas bendito mesmo? O que tem sido feito de lá para cá? Eu acho que muitas coisas têm acontecido, não na política. Pois é. Mas na área técnica, as pessoas estão buscando, não sabe até onde, às vezes vai, como a gente até, às vezes ridiculariza essas ações, que alguém resolve ir para a Europa e tira foto com o treinador lá, assiste o treino, e fala que se capacitou, Mas não, tem gente que tem se preocupado, Agora, realmente nós não temos essa tradição de buscar conhecimento, mas eu acho que algumas coisas estão sendo gestadas, Se a gente tiver um plano nacional de desenvolvimento do futebol brasileiro que não seja calcado no curto prazo só, eu acho que a gente tem muitas condições. Considero hoje o Brasil assim na segunda linha do futebol mundial hoje. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que a gente já não ocupa o protagonismo no futebol, apesar de muitas coisas que a gente tem aqui melhor do que os europeus, inclusive. Mas se a gente não acordar para os próximos 10 anos e ter um trabalho alinhado de curto, médio e longo prazo, nessas 3 dimensões, como a gente melhora a parte técnica, como a gente melhora a parte de gestão e como a gente melhora as políticas em relação ao futebol, nós temos grande chance, acho que a tendência maior é de que daqui 10 anos a gente esteja sendo superado por esses países emergentes, que hoje ocupam a terceira linha, mas daqui a pouco vão ocupar a segunda e nós a terceira. O Marra tem uma perguntinha para o senhor. Eu só queria aproveitar o seguinte, até com você mesmo, Marra, porque a gente está falando aqui do Uberlândia, no caso aqui, professor Medina. Até, Gustavo, nem falei tudo que você me Não, mas a gente vai chegar lá, não tem problema, que o assunto a gente vai longe aqui, se deixar, invade o Sport Center, a gente fica até amanhã aqui. Nosso departamento de análises estáticas dos canais ESPN prepararam um material sobre a ferroviária. Você viu esse material? Não. Chegou a ver ou não, Marra? Não. Pato. Zé Elias viu? Vi. Então vou aproveitar o Zé Elias aqui. Não tem problema. O Zé Elias viu esse material da ferroviária, eu queria que você comentasse. Aí o Marra volta a fazer a pergunta para o Medina, porque a gente está nesse meio, de ferroviária, de Uberlândia, de São José, de Boa Vista, enfim. Vamos lá, fala, Zé. Aí é a definição da marcação, onde você empurra o time adversário para onde você deseja para poder aplicar a sua melhor formação tática, a sua estratégia. A ferroviária jogava a equipe do Palmeiras para o lado direito, jogava a bola para os cantos, para você ter um maior número de jogadores ali na compactação para poder roubar essa bola. Primeiro colocar a equipe do Palmeiras em dificuldade e depois roubar essa bola e sair em velocidade. O avanço das linhas, o time da Ferroviária
sai, né? A gente fala, tira essa bola, e aí você vê a linha defensiva, a primeira linha defensiva empurrando o meio campo e o ataque. Aí quando a bola voltar, você vai ver onde está a primeira linha de defesa, né, da equipe da Ferroviária, olha lá, no meio campo. É um time compacto, bem ajustado ali entre as linhas, e você já pode, vai dar o chutão, mas pode prestar atenção que o lateral direito ele já faz a sobra. Ele já percebe, já faz a diagonal justamente para tirar esse chute que normalmente é utilizado para sair dessa linha, né? Aí o pressing organizado de novo, a bola no canto, né? No canto nas laterais, e a pressão em cima do homem da bola, para você ter sempre 2 contra 1 e os outros jogadores marcados, e fica mais difícil para você poder dar a saída de bola. Recuo, né? A equipe do Palmeiras continua sendo pressionada e de forma organizada. Dá-lhe chutão. É chutão. E aí é aquela história da triangulação, né? Você sempre tem 3 jogadores ou 4 jogadores para você dar opção para quem está com a bola. Ó, presta atenção, a equipe da Ferroviária, como se movimenta. Sempre tem mais do que uma opção. Ó, o jogador que deu no comecinho da saída de bola, né? Ele deu o passe, ó, ele se movimentou e recebeu essa bola sozinho. E aí deu lá para o meio e nós estamos vendo a jogada. Ó. Sempre de primeira, sempre com opções já bem estabelecidas, né? Pré-estabelecidas pelo seu treinador, que deve fazer isso todos os dias, né? Porque é uma coisa de confiança. Você vê um passe, você vê uma movimentação. Aí é o goleiro. Ó. O goleiro dá o passe, o goleiro faz a opção, o goleiro se apresenta para jogar. E olha o que ele faz, ele não dá chutão. Presta atenção, o espaço das linhas do Palmeiras, olha quantos jogadores da Ferroviária estão livres. E triangulização de novo, né? Uma triangulação. Triangulação, desculpa. Saiu. É porque eu confundo com o italiano. E aí é o gol. Olha lá. Olha, 4. Aí já está errado, né? Você vê o posicionamento do Palmeiras. Todos os jogadores, homem a homem ali. 46 minutos do segundo tempo, foi o gol, né? No finalzinho do jogo. Aí acabou o jogo. O que você faz? Compacta a sua equipe, briga pela segunda bola e espera acabar a partida. Olha o que aconteceu. Ferroviária bem posicionada, Palmeiras bagunçado, todo mundo em dúvida, ninguém sabia o que faria ali para ter a segunda bola, e acabou restando o gol. Né? Perceba que o goleiro também não rifa a bola, né? Ele sabe onde ele jogou a bola. Você tem aí falando um pouco, como eu falei, eu não sei do dia a dia do trabalho do Sérgio, né? Mas dentro do futebol, o professor está aqui, você tem algumas coisas que são essenciais. Você começa a jogar, o treinador com 5 anos, o treinador fala assim, olha, dá o chutão e você briga ali pela segunda bola. Ao longo do tempo, teve uma evolução. Esse chutão passou a ser um passe, porque aí você tem a casquinha. Cada treinador tem a sua metodologia e a sua intenção e a sua estratégia para determinados lances. Aquele chutão que lá no passado era um chutão simplesmente por se livrar da bola, hoje não. Hoje já é uma jogada estabelecida. Quantas vezes você tem um passe longo, uma casquinha, e você tem a velocidade, né, na infiltração do atacante. Hoje passou o jogo de futebol, hoje você tem que ter as estratégias para ganhar quando estiver ganhando, quer dizer, você tem que saber como se comportar, você tem que saber se comportar quando está empatando e você tem que saber se comportar quando está perdendo. Você tem que ter essas diretrizes, esses conceitos dentro do futebol, porque senão o que acontece? Você toma um gol, entra em desespero, toma o segundo, toma o terceiro, toma o quarto, toma o quinto, e quando você acorda já era. Você tem que ter essa estratégia dentro de um vestiário, né? Aí eu faço a pergunta, até passo para o professor. Segura aí, Barra, segura a emoção, então, você já vai falar. É só para não perder o gancho. A gente está falando de um time que 3 meses foi formado aí com jogadores do Atlético Paranaense. Vem com um bom trabalho desde o ano passado, né? Conquistou acesso. Mendes, inclusive, né? E agora numa parceria com o Atlético Paranaense. E você tem um treinador, o Sérgio chegou quando? Treinador da Ferroviária? Que é do Atlético Paranaense também. Que é do Atlético Paranaense, que era auxiliar no Atlético Paranaense, né? Em pouco tempo, ele já conseguiu dar esse padrão, dar essa organização, dar essa conscientização para os jogadores, enfim. E aí a gente está discutindo, estava falando o que aqui no começo do programa, comecinho? O que o Marcelo não conseguiu em 8, 9 meses. Tem explicação, professor?
Então, eu acho que essa é uma das questões que a gente vem evoluindo, que você me perguntou, né? E essa análise do Zé Elias é também fundamental, né? Quer dizer, é você ter condições de poder realizar um trabalho bem feito durante a semana, né? A gente tem alguns mitos no Brasil, né? Tem que dar tempo para o treinador, e por isso nós temos que mudar o calendário. Tudo isso é verdadeiro. Mas, por exemplo, no estágio hoje que nós estamos, sem capacitação, sem formação, sem treinadores atualizados, embora a gente tenha potencialmente, eu sempre acho que a gente tem que referenciar os nossos treinadores, porque com todas essas péssimas condições ainda se consegue fazer alguma coisa. Agora, se faz um trabalho ideal, acho que nenhum treinador tem condições no Brasil de fazer um trabalho ideal dentro dessa estrutura, né? Então, o que se faz, né? A gente ainda está na fase de falar que treino é treino, você mesmo ouviu muitas vezes, né? Treino é treino, jogo é jogo e tal, e isso o que faz? Isso minimiza um pouquinho a importância que tem, né? O que você faz no jogo é aquilo que você constrói durante o treinamento, né? Agora, nós temos condições, e aí não é botar a culpa só no treinador, que é muito simples, né? Agora o treinador do Palmeiras não sabe nada, e é o Tite que sabe tudo, e troca, né? Que, me desculpe até o exemplo, mas troca e vê se é assim, só mágico, é só uma pessoa. Não é. Não é? Toda uma construção de uma cultura, de um respeito por essas dimensões que eu estava falando, de dar tempo ao tempo. Agora, tem que se dar tempo a um trabalho que todos acreditam que vai fluir, né? Eu não sou favorável de dar tempo para o treinador se ele não faz duas coisas, né? Primeiro, não está alinhado com aquilo que o clube deseja em termos de projeto de futebol. Agora, esse já é o primeiro problema. Qual o clube brasileiro que tem projeto de futebol? Eu pergunto aqui para vocês se tem. Nenhum. Né? Não sei. Eu respeito, por exemplo, o Atlético Paranaense. É um que pode não ter ainda do jeito que a gente sonha, mas persegue isso já há pelo menos uns 12, 15 anos. Não é? Teve num primeiro momento, e essa eu sempre acompanhei de perto, né? Porque eu achava que ali estava um trabalhozinho que podia dar frutos e servir de modelo e inspiração para outros clubes. E sempre analisei assim, eles sempre tiveram, assim, fazendo uma comparação, né? Eles tinham sempre iniciativas muito boas no hardware, vamos dizer assim, na estrutura, no estádio, na arena, no centro de treinamento, e o clube sempre procurou desenvolver um software que está levando um bom tempo para se construir esse software, mas eles estão encontrando o caminho. O próprio modelo da Ferroviária é um modelo da construção de um projeto de futebol que existe. Pode estar mais certo, mais errado, nem tenho elementos para avaliar. Mas está se perseguindo isso. Então, esse eu acho que é um exemplo, né, para a gente enaltecer. Talvez não só dar o mérito para o treinador, né, que parece que é uma pessoa capaz e que você vê que tem o dedo dele na construção do time, mas sem essa estrutura, né, veja, o treinador anterior também fez um bom trabalho, como você bem frisou. Né? Então, veja, quando a estrutura é favorável, o treinador, tendo mínimas condições, ele deslancha, ele consegue realizar um trabalho. Não é? Então, acho que é um pouco isso. É a gente valorizar um pouquinho mais esse arcabouço onde você consegue realmente fazer um trabalho que não seja esporádico. Né? Ganhou, está tudo bem, daqui a pouco a Ferroviária perde e tal, e aí já se esquece e não valoriza, né, a tentativa. Né? E eu acho que é válida, você vê. É o exemplo da Ferroviária, o próprio exemplo do Uberlândia, né, que você pegar o salário de um jogador de time grande, paga toda a folha do departamento, pelo menos lá do Uberlândia eu posso dizer. Né? Até sobra dinheiro. Pega um grande jogador do Cruzeiro e do Atlético, só o que esse jogador ganha paga a folha toda de um time. Então é uma condição já de base desigual, né, para você dar sustentabilidade a isso. Né? Então é um desafio. Tudo bem, está na metade do campeonato, o Uberlândia está em primeiro lugar. Agora, qual é a base que a gente tem para transformar, que esse foi
assim, a minha motivação para aceitar esse desafio, com o alto risco que era, porque essas coisas podem engrenar, podem não engrenar, né? Mas é de o Uberlândia poder ser um modelo de gestão, né, para o futebol brasileiro. É isso que me animou, né? E não ir para o Uberlândia para ganhar uma classificação ou campeonato. Não é isso, não me move realmente, né? Ó, quer ver a classificação do Campeonato Mineiro? Olha lá, vou colocar e a pergunta vai ser do Marra agora, que eu deixei ele na fila. Não vou deixar ele esperando mais não. Uberlândia 12 pontos lidera, Cruzeiro 11, Atlético e América 10, Vila Nova 8, RT 8 e por aí vai, né? Mas ó, tá lá o Uberlândia na ponta da tabela com 4 vitórias na competição. Marra. Professor Medina, inclusive, professor Medina é da Universidade do Futebol, a gente falou rapidamente. Sim. Tive a oportunidade de fazer o curso lá e assim, é algo que muda a cabeça, gestão técnica e até outros também. Professor Medina, e as resistências? Porque o ano passado era o Coritiba, era um projeto no Coritiba que você começou. E aí, de uma hora para outra, não tinha mais Coritiba, tinha mudança na direção, tudo. Agora o Uberlândia, óbvio, o Coritiba é um clube campeão nacional, o Uberlândia está tentando o seu lugar ao sol. Espaço, existem resistências até dentro de uma estrutura menor, como a estrutura do Uberlândia? Ela existe, porque se trata, não é de ser maior ou menor, se trata de uma mudança de cultura, de mentalidade, né, de formação, que aquele modelo que nos deu tanto prestígio mundial, ele se esgotou, ele não funciona mais, não adianta, você tem que, né, se reestruturar, se reciclar. Então eu acho que é esse o momento. Em relação ao próprio Coritiba, foi bom você citar, né, mas eu não me arrependi nem um pouco de ter aceito isso. Primeiro eu resisti muito, né? Não queria, já tinha até viagem programada para ficar fora 2 meses, né? Mas resolvi aceitar porque me foi prometido todas as condições necessárias para se fazer esse trabalho que a gente sonha, né? Falei, bom, então tudo bem, vamos lá. Porque essa reunião, né, eu até brinquei com eles e brinquei também com o pessoal do Uberlândia, né, nas primeiras reuniões. O que você ouve soa como música, né, que vai se fazer, que vai se dar importância e tal, né, mas eu vejo lá o próprio Uberlândia, né, a política e a credibilidade naquilo que está, você ter convicção daquilo que você está fazendo, aí é que é o problema, não é? Quando você tem convicção que você está no caminho certo, não é um resultado ou um campeonato que você disputa, até um eventual rebaixamento que vai mudar o seu caminho, não é? Até um eventual rebaixamento, porque você sabe que você está construindo uma coisa sólida, daqui a pouco você corrige aquilo que não está funcionando, mas você tem um projeto de futebol, né? Então, no próprio Uberlândia, nas reuniões maravilhosas, mas quando você perde o Uberlândia não ganhou nenhum amistoso na fase de preparação, nenhum. Entrou invicto no campeonato. E aí o primeiro jogo era contra o Atlético, né? E a pressão da própria cidade. Um time ruim, mas nós sabíamos o que estávamos fazendo. A gente tinha convicção que tínhamos trazido jogadores que, embora não tivessem assim o nome, mas que tinham o perfil daquilo que a gente achava necessário, e eles estão mostrando isso. Talvez até, inclusive, os próprios resultados negativos na fase de amistosos fortaleceu até o grupo para enfrentar o mundo, né? Isso te dá algo mais. Então, se você fazer a leitura do que está acontecendo, né, eu acho que é importante. Se você tiver um projeto de futebol consistente, né, e a gente, né, aos trancos e barrancos, conseguiu lá no Uberlândia, estávamos tentando no Coritiba, né, mas infelizmente as coisas não se encaminharam como a gente queria, mas eu acho que foram assim
experiências muito interessantes que a gente fala muito, né, na Universidade do Futebol. E aí eu sou assim já vacinado em receber a seguinte crítica: o Medina é muito bom, assim, ele tem umas ideias muito boas, mas é muito teórico, né? Então a passagem pelo Curitiba e agora pelo Uberlândia, ela fortalece um pouco isso, como se eu não tivesse tido 40 anos dentro do campo, dando treino para jogadores. Goiás, Corinthians, Sport, Internacional, então, Palmeiras, São Paulo. É que o que incomoda não é a ruptura, a teoria, é a ruptura. Né? Você tem que entender isso. Por que a pessoa usa esse argumento? Né? É porque você tem que entender a relação de poder que traz. Se você, com um trabalho novo, a pessoa não está preparada, ela vai perder espaço. Não é? Então é um pouco isso que a gente tem que entender para enfrentar. E no futebol, deixa eu só falar, vamos falar coisa séria agora. Coisa de mãe, né? Coisa de mãe é mãe, não tem jeito. É mãe. Mas é verdade, mãe, se você perguntar para o Falcão, é que eu não tive a oportunidade de perguntar. Não, mas assim, eu queria perguntar para Toca o barco, vai, Zé. senhor. O senhor falou sobre vários problemas, né, que nós estamos tendo no futebol brasileiro. E a gente vai de um lado, vai de outro, vai de um lado, vai para o outro. E eu acho que, assim, a gente chega sempre no mesmo lugar, no mesmo contexto. Formação dos nossos jogadores, a base do nosso futebol. Hoje, o que nós estamos assistindo no profissional, o mercado, negociação, renova, não renova, nós estamos vendo hoje nas categorias de base com meninos de 12 anos, 13 anos de idade. Esse é um dos problemas que nós temos, porque o menino cresce sem muita preocupação na sua formação. Os pais abrem mão, muitas vezes, da própria paternidade, né? Apostando na segurança financeira que o menino pode dar daqui a pouco. Né? E os treinadores e os formadores de jogadores estão preocupados em ganhar títulos e não em formar jogadores. Isso, a base hoje é um grande problema do nosso futebol. Então, Zé Elias, esse é um assunto que daria, né, todo um debate em torno disso, né? Mas é uma coisa também muito preocupante, né? Hoje o cenário ele é muito diferente, né? Desde a Lei Pelé, que se mudou um pouco, né? Tirou o poder do clube, empoderou os empresários, a relação é outra, né? Então se tornou mais difícil até ser treinador de futebol, né? O treinador ele tem que fazer a gestão, né, de toda essa complexidade. Não tem, por exemplo, essa coisa que a gente reclama, o atleta não tem mais amor ao clube, né? Realmente é muito mais difícil ele ter, né? Ele tem tantas informações que distanciam ele do clube que ele não tem condições realmente de ter o perfil que tinha na época, 20, 30 anos atrás, que tinha o jogador de futebol. Então, são situações que nós precisamos ter o correto diagnóstico para ver como é que a gente intervém nisso. Nós estamos formando o jogador como a gente formava, né? Eu vejo que esse preconceito não é só nosso, até no exterior. Outro dia, mesmo antes da Copa, eu vi o Beckenbauer falar que aqui nascia jogador de futebol em árvore, né? E a gente tem isso, né? Que claro que a gente ainda produz um número de atletas bastante grande, né? Muito grande, mas é da mesma qualidade, eles têm o mesmo perfil. Este perfil de jogador serve para que o mercado está pedindo hoje? Quer dizer, são perguntas que têm que ser respondidas por aqueles que são responsáveis pelo futebol. O pessoal da CBF, das federações, dos clubes, né? Para que você tenha o governo, o governo não tem que se meter nisso. Não. Se você quer pensar num alto rendimento de nível, você tem que cuidar da massificação, né, que é a questão da base. Como é que nós estamos preparando os nossos meninos hoje, né? É um absurdo, né, o que a gente vê aí nos clubes, né? Alguns de falta de condições mínimas. E a outra, os monstrinhos que nós estamos construindo aí, né, que desvia totalmente o foco e a possibilidade deles se tornarem jogadores realmente que o mercado pede, pensando até em mercado, né? Nem levando em conta a questão do futebol como patrimônio cultural que tem que ser preservado pelo governo, sim. Eu acho que o Ministério do Esporte tem que fazer parte desse processo de reconstrução do futebol brasileiro, a gente ter políticas públicas. Nós não sabemos hoje, Zé Elias, quantas escolinhas de futebol nós temos no Brasil. Não sabemos quantas, o que faz lá,
né? Porque não tem mais o futebol de rua que você jogou, que eu joguei, acho que vocês também jogaram, não tem mais isso. Está mudando. Isso é ruim, é mal? Não, isso é a realidade. Agora, o que a gente está fazendo para fomentar o futebol como manifestação cultural, cara à sociedade brasileira, mas também como negócio, né? A gente tem que botar isso no papel e traçar um plano para isso. Mas essa é uma questão fundamental que a gente tem que resolver. Legal.